nome é Janaína Cintas. Começaremos agora a nossa segunda aula sobre biomecânica. Uma sequência de aula que nós gravaremos a respeito de biomecânica básica. A gente está começando a nossa sequência. Hoje é a nossa segunda aula. Nossa primeira aula nós falamos sobre planos e eixos. Nossa segunda aula a gente vai falar sobre alavancas. A gente vai construir toda uma linha de raciocínio até chegar na biomecânica das articulações. Beleza? Mas antes eu preciso passar alguns pontos básicos para vocês. Se você quer acompanhar o curso, é importante que você se inscreva no canal. Se você gostar do vídeo, é importante você deixar o seu like e o seu comentário. Show? Então bora lá. Segundo Arquimedes, dê-me uma alavanca que eu moverei o mundo. Então a alavanca é um sistema mecânico que favorece ou dificulta um fulcro de movimento, um eixo de movimento, ok? Então, um sistema, para ser uma alavanca, ele é composto de 4 componentes. Primeiro deles, a barra fixa, ok? Segundo deles, essa setinha que vem para baixo, que é a resistência ou o próprio peso, a massa corporal, uma resistência, tá? E a potência, ou força motriz, ou simplesmente força, ok? E o último componente, o ponto fixo, ou também reconhecido como fulcro ou eixo de movimento, beleza? Então olha só, nós temos 3 tipos de alavancas: as interfixas, as interpotentes e as interresistentes, ok? Eu vou explicar cada uma para vocês de uma maneira bem simples e bem clara para que vocês possam entender. Show? Lembrando sempre que o sistema, nosso corpo é um sistema de alavancas e que é importantíssimo que dominemos esse sistema para melhorarmos os nossos exercícios, dificultarmos ou facilitarmos. Beleza? Então olha lá, nesse primeiro desenho aqui, nesse primeiro esquema que nós temos aqui, nós temos o nosso ponto fixo, a nossa barra, ok? A nossa resistência e a nossa potência. Caracterizamos uma alavanca, ok? Um sistema de alavanca. Nesse sistema de alavanca, a gente vai chamar ela de interfixa. Inter é um prefixo que diz o quê? Que está entre, ok? Então, na interfixa, o fulcro ou o eixo de movimento, tem que estar entre a resistência e a potência. É também reconhecida como uma alavanca de primeira ordem ou de primeira classe. Beleza? No corpo humano, a alavanca é interfixa no nosso esqueleto axial, ok? Então, como exemplo primordial, assim, interessantíssimo, seria a articulação cervical, ok? Aonde vocês devem estar vendo aí agora o desenho de um crânio e da articulação cervical, ok? O que vai acontecer nessa alavanca? O peso da cabeça, a força de resistência, vai passar 2/3 à frente do ponto fixo, que vai ser onde? As articulações cervicais, ok? Se a gente falar de flexão da cabeça, atlanto-occipital. Beleza? Nesse tipo de alavanca, a resistência, como a cabeça vai estar passando 2/3 à frente do ponto fixo do eixo, ele vai fazer uma força, no sentido horário, ok? Para a resistência para puxar a cabeça à frente, no movimento de flexão cervical. Tranquilo? E a potência será aplicada pelos músculos posteriores, os paravertebrais e todos os posteriores atrás da cabeça, ok? Que vão também estar fazendo uma força para baixo, ok? De potência, para equilibrar esse movimento. Então esse tipo de alavanca interfixa, ela é reconhecida como uma alavanca de equilíbrio. Por isso que a gente encontra muito no esqueleto axial, nas articulações da coluna, sobretudo, tá? Então, ficou claro? Interfixa, o ponto fixo está entre a potência e a resistência, tá? Lembrando que a resistência vai puxar o eixo no sentido horário, tá? E
a potência ou a força motriz, ou simplesmente força, vai puxar o braço de alavanca no sentido anti-horário. Show? Então, o exemplo clássico que a gente tem, que a gente lida todo dia com esse tipo de alavanca, é a gangorra, né? Para que ela esteja em equilíbrio, as duas forças, tanto a potência como a resistência, tem que ter duas crianças, ok? Com o mesmo peso, com a mesma massa. Show? Logo, nessa alavanca interfixa, já disse, ela é uma alavanca de equilíbrio e para que ela esteja em equilíbrio, ela tem que ter a força e a resistência iguais, ok? O braço de alavanca, tá? Que a gente está acostumado a ouvir muito, ele é a distância entre a potência e o ponto fixo. Então esse é o braço de alavanca da potência. Aqui, o braço de alavanca da resistência é a distância entre a força da resistência está sendo aplicada, a resistência está sendo aplicada, entre o ponto fixo. Show? Bom, daí nós temos esse segundo tipo de alavanca, ok? Que é conhecido como alavanca interresistente. Interresistente. Show? Por que interresistente? Porque a resistência está entre a potência e o ponto fixo, tá? Então, nas alavancas interresistentes, ou de segunda ordem, ou de segunda classe, né? O que vai acontecer? O braço de alavanca entre a resistência e o ponto fixo é menor, ok? Do que o braço de alavanca da potência. Ele é muito menor, tá? Então, o que significa isso? Quanto menor for o braço de alavanca, maior tem que ser a resistência para esse tipo de alavanca, ok? Então, esse tipo de alavanca é muito comum a gente encontrar num carrinho de mão, por exemplo, né? Aonde a potência vai ser aplicada na alça do carrinho de mão, né? Dentro do carrinho vai ser colocado a resistência, a massa, certo? E o ponto fixo ou o eixo seria a roda do carrinho, certo? Então, a resistência nesse caso vai puxar a roda no sentido anti-horário. E a potência, né, que seria o indivíduo que vai levantar o carrinho para empurrar o carrinho para frente, vai exercer uma força no sentido horário. Um exemplo clássico no corpo humano de alavanca interresistente seria o nosso tornozelo, ok? Aonde, durante a flexão plantar, quando nós vamos ficar na ponta dos pés, né, o fulcro, o eixo do movimento estará nas articulações metacarpofalangianas. A massa estará, o peso do corpo, ou a resistência, estará sobre o peso do nosso corpo sobre todo o pé, né? E a força, a potência ou força motriz estará nos músculos, no tríceps sural. Tranquilo? Que vai puxar essa alavanca para cima, como no carrinho de mão, ok? Girando esse eixo, a articulação do tornozelo, como eu disse, no sentido horário. Show? Então, ó, quanto maior for o braço da potência neste tipo de alavanca interresistente, menor é a força que a gente vai ter que aplicar. E vice-versa. Quanto menor for o braço de alavanca da alavanca interresistente, mais força nós teremos que aplicar. Show? Bom, nós temos mais um tipo de alavanca, tá? Que é a alavanca quem está no meio? A potência. A potência está no meio. Então, nós temos uma alavanca interpotente. Ou
alavanca de terceira ordem ou de terceira classe, ok? Onde o ponto fixo ele vai ter, ele vai estar antes, tá? Ou depois, dependendo da vantagem mecânica que a gente vai buscar nessa alavanca, e a potência vai estar no centro. Interpotente. Ponto fixo está entre, a potência está entre o ponto fixo e a resistência, ok? Então o braço de alavanca na alavanca interpotente da potência é esse aqui. O braço de alavanca da alavanca interpotente da resistência, o braço de alavanca da resistência é este aqui, ok? Isso é muito comum a gente encontrar no corpo humano, no esqueleto apendicular. Por exemplo, o cotovelo, tá? Então, olha só, no cotovelo, o eixo, né, ou fulcro, o eixo de rotação ou ponto fixo vai estar no cotovelo, ok? O músculo que vai fazer a flexão do cotovelo, ou seja, vai ser a força motriz ou a potência, tranquilo? A resistência, quem vai ser a resistência? Quem vai ser o braço de alavanca da resistência? O antebraço e a mão, com a incidência da força gravitacional. Beleza? Então, aqui na alavanca interpotente, não significa que nós temos uma desvantagem mecânica. Aqui na alavanca interpotente, nós temos que saber lidar com os sistemas de alavancas, tá? Eu não disse que quanto maior o braço de alavanca, né, menor é a força a ser aplicada? Na interpotente, tá? Se eu tenho a resistência no meu antebraço, ok? Eu tenho que ter a força do bíceps, que seria a potência, ok? Para fazer a flexão do cotovelo. Então, a potência vai girar no sentido anti-horário. E a resistência, tá? Que é o próprio peso do antebraço e da mão, mais a força gravitacional, a massa, ou seja, né? Vai no sentido horário, tentando descer a nossa mão, ok? E quem tem que resistir? O bíceps. Olha só, se a gente tem uma alavanca interpotente, ok? E a gente sabe que a alavanca do braço de resistência é maior que a do braço de potência, tá vendo? Olha só, o braço da alavanca da potência é menor do que o braço da alavanca da resistência. A gente pensar que o bíceps, ele se insere na cabeça do rádio, por exemplo, ok? Então, o braço de resistência é muito maior, já que o fulcro vai estar muito mais próximo da inserção do bíceps, certo? Então, o que acontece? Quando nós fazemos uma força no bíceps, essa força, ela tem que ser a suficiente para resistir, tá? Para equilibrar o sistema, resistindo e vencendo essa alavanca, ok? Logo, se eu aumento essa alavanca, se eu coloco uma barra ou um halter nessa alavanca, eu aumento a resistência, ok? Aumentando a resistência, eu vou ter que fazer mais força. Beleza? Se eu, por exemplo, flexiono a minha mão, fecho a minha mão, eu vou diminuir esse braço de alavanca da resistência. Logo, eu vou ter que fazer menos força para mover a região do cotovelo. Ficou claro? Então, assim, nenhum dos tipos de alavanca vai gerar vantagem mecânica. Simplesmente a gente vai ter que saber lidar com elas para se aproveitar dessa vantagem mecânica gerada por elas, certo? Então aqui nós temos uma alavanca de equilíbrio, aqui nós temos uma alavanca de resistência e aqui nós temos uma alavanca de velocidade. Show? Então, só resumindo a aula de hoje. Na interfixa, o ponto fixo, tá? Ele tá no meio da potência e da resistência. Na interresistente, o ponto fixo, a resistência está entre o ponto fixo e a potência.
Na interpotente, a potência é que vai estar entre o ponto fixo e a resistência. Show? E as vantagens mecânicas, e aí a potência e a resistência vão se alternar conforme o exercício que a gente está fazendo. Eu citei aqui, por exemplo, um movimento de extensão cervical, onde a potência vai estar, a setinha vai estar para baixo. Por quê? Porque a força motriz está sendo aplicada posteriormente. Mas, no movimento de flexão da cabeça, essa setinha giraria o fulcro para o outro lado. Então a seta aqui, se fosse uma flexão da cabeça, estaria para cima. Mas continuaria sendo uma alavanca interfixa. Tudo bem? Por quê? Porque o fulcro ia rodar no sentido horário. Tá? E a resistência, que é o peso da cabeça, também. E logo, quem teria que equilibrar essa alavanca? Os músculos extensores da cervical. Simples, não é? Então, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa segunda aula de alavancas. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, chame os amigos para assistir e curta o nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, toda aquela coisa que todo mundo pede nos vídeos do YouTube, né? Um beijo grande e até semana que vem na nossa próxima aula.